Minha irmã, a queridinha da família, pegou meu carro sem permissão e o bateu contra a parede porque eu não deixei ela morar na minha casa, então eu a processei por 50 mil dólares. Meus pais sempre me trataram diferente da minha irmã pelo que me lembro. Sempre que havia uma briga, eles ficavam do lado dela. Quando tínhamos 8 anos, ela quebrou um conjunto inteiro de pratos e copos, jogando a caixa por aí e pulando em cima dela. Sabendo que nossos pais ficariam furiosos e ela estaria encrencada, ela me culpou. Eu tentei dizer que estava no meu quarto quando aconteceu, mas eles não me ouviram. Fui castigado por uma semana inteira enquanto minha irmã era recompensada com sua comida favorita por dizer a verdade. Eles também não comemoravam meu aniversário por estarem ocupados trabalhando, mas sempre faziam festas grandiosas para ela e compravam qualquer presente que ela pedisse. Mesmo que suas exigências fossem absurdas, como querer o celular mais recente com apenas 12 anos, meus pais nunca diziam não para ela. Enquanto isso, se eu quisesse roupas novas, tinha que implorar e fazer tarefas por uma semana inteira. Nossos pais consideravam as notas na escola a coisa mais importante do mundo. Minha irmã sempre tirava as melhores notas, então eles a elogiavam sem parar. Eu me esforçava muito para alcançá-la, mas nunca conseguia. Eles sempre me diziam coisas como: se você aprendesse mais com sua irmã, não seria uma decepção. Minha irmã aproveitava esse favoritismo, fazendo coisas como pegar o controle da TV de mim e tomar meus brinquedos sem nunca compartilhar os dela. Uma vez, eu estava muito animado para um passeio da escola e passei a semana inteira me preparando. Minha irmã viu isso e decidiu sabotar-me, mentindo para nossos pais. Ela disse que eu estava espiando o banheiro feminino na escola e, para minha surpresa, eles acreditaram nela sem procurar provas. Eles nunca ligaram para a escola para confirmar e simplesmente decidiram me punir, não me deixando ir ao passeio. Naquele dia, percebi que meus pais nunca ficariam do meu lado. Comecei a passar meu tempo na casa de um amigo para não ter que ouvir as exigências da minha irmã o dia todo. Também arrumei um emprego no ensino médio para poder pagar minhas próprias coisas, já que nunca recebia mesada como minha irmã. Eu estava economizando para sair de casa aos 18 anos e me afastar dela. No aniversário de 16 anos dela, meus pais compraram um carro novo para ela, e ela fazia questão de esfregar isso na minha cara. Sempre que eu precisava ir a algum lugar, ela perguntava se eu queria carona, para depois dizer: ops, desculpe, não posso gastar meu combustível com pessoas inúteis. Com o tempo, simplesmente a ignorei e me mantive distante. Houve dias em que meus pais não trocavam uma palavra comigo, mas eu preferia ser ignorado a ser punido. Quando finalmente fiz 18 anos, saí de casa e fui para a faculdade, dividindo um apartamento com alguém. Esses anos foram difíceis porque meus pais constantemente exigiam que eu voltasse para casa e ajudasse nas tarefas, mesmo estando ocupado com as aulas. Tive que me mudar mais 2 vezes antes de me formar porque eles descobriam meu endereço e apareciam sem avisar. Felizmente, minha vida finalmente se estabilizou quando encontrei um bom emprego. Há pouco tempo, comprei uma casa nova e estava adorando viver nela, até que na semana passada minha irmã apareceu do nada. Ela bateu na minha porta e começou a exigir que eu a deixasse ficar na minha casa por algumas semanas. Neguei o pedido dela e disse para ela me deixar em paz, pois eu havia cortado eles da minha vida. Então ela começou a explicar que teve uma briga com nossos pais e queria se afastar deles. Mas isso não era da minha conta e eu nunca a deixei entrar. Eventualmente, ela foi embora após ficar tocando a campainha por 20 minutos seguidos. Eu pensei que as coisas tinham acabado e que eu estava livre, mas uma semana depois, meu carro sumiu. Durante a noite, entrei em pânico, mas ainda assim verifiquei as câmeras antes de chamar a polícia. Descobri que minha querida irmãzinha tinha quebrado a janela do meu carro com um tijolo e o roubado bem em frente à minha casa. Tive um estalo e percebi que ela estava tentando me diminuir novamente, como tinha feito a vida inteira. Mas desta vez, eu não ia deixar isso barato. Liguei para a polícia e denunciei o roubo do carro, com as imagens da câmera como prova. Porém, 2 dias depois, descobri que minha irmã tinha simplesmente batido o carro em uma parede e o deixado lá como se fosse lixo. Nunca estive tão furioso e sabia que precisava tomar uma atitude. Contratei um advogado. Disse a ele que queria processar minha irmã por 20 mil dólares e ele me aconselhou a aumentar para 50 mil dólares. Eu sei que minha irmã nem sequer tem um emprego e ainda mora na casa dos nossos pais, então provavelmente eles terão que pagar no lugar dela, mas isso não importa porque eles vão aprender que o que fizeram comigo foi errado. Atualização. Depois de entrar com o processo, recebi uma dúzia de ligações dos meus pais, as quais eu ignorei, mas então eles apareceram na minha porta, assim como minha irmã, e me disseram para parar imediatamente com o que estava fazendo. Eu disse a eles que não e que minha irmã cometeu um crime e precisava pagar por isso. Eles continuaram gritando, mas só foram embora quando ameacei pedir uma ordem de restrição contra eles. Bem, passou-se um mês desde então e estou feliz em dizer que o processo acabou. Foi resolvido rapidamente porque eles concordaram em me pagar o valor que pedi, que era 50 mil dólares. Minha irmã recebeu liberdade condicional, mas está sendo obrigada a fazer terapia pelos nossos pais. Acho que esse incidente fez com que eles percebessem que o tratamento dado a ela estava errado e que precisavam corrigir isso. Próximo relato. Minha esposa manipuladora arruinou o aniversário de 16 anos da minha filha e a envergonhou na frente do garoto de quem ela gosta, então minha filha e eu fizemos o mesmo quando foi o aniversário dela. Minha esposa e eu nos casamos há cerca de 2 anos, e tem uma coisa que eu realmente não gosto nela, a forma como ela é controladora com minha filha. Ela não é a mãe biológica, mas age como se fosse, frequentemente pedindo que minha filha a chame de mãe em reuniões de pais e professores. Ela também se apresenta como mãe da minha filha, o que deteriorou bastante o relacionamento entre elas.
Elas brigam muito e essas brigas surgem porque minha esposa tenta impor limites que considera lógicos à minha filha. Há algumas semanas elas brigaram porque minha filha comprou um top curto, e minha esposa disse que ela estava se apresentando de maneira inadequada. Desde que passamos a morar juntos, minha esposa tem como missão criar minha filha nos princípios cristãos como ela foi criada. Minha esposa tenta controlar as roupas que minha filha usa, com quem ela sai dado que minha filha ouve metal. Minha esposa diz que ela tem tendências satânicas. Já tive muitas conversas com minha esposa sobre isso dizendo que eu também ouço metal e não sou satanista, mas ela insiste que é diferente. Alguns meses atrás minha filha foi a um show de heavy metal com uma amiga e o pai da amiga, e voltaram para casa por volta da 1h da manhã. Minha esposa chegou do trabalho às 20 horas e minha filha já tinha saído. Depois que contei para minha esposa onde minha filha estava, ela ficou furiosa, dizendo que ela poderia se machucar e que esse comportamento era inaceitável e motivo para castigo. Eu disse que de jeito nenhum iria castigar minha filha por isso, e minha decisão era final. Minha esposa ficou em silêncio por um momento antes de pegar as chaves e decidir ir ao show para buscar minha filha, mas não conseguiu entrar. Quando não conseguiu comprar o ingresso pois estavam esgotados, voltou para casa e tivemos uma grande discussão. Eu fui firme e disse que se ela falasse algo para minha filha quando ela chegasse, nosso casamento acabaria. Isso fez ela se conter, e apesar de irritada, não disse nada para minha filha. No dia seguinte ela mandou minha filha se calar quando ela estava me contando quanto se divertiu na noite anterior. Minha esposa e eu conversamos naquela noite e eu disse a ela que estava cansado dela controlar minha filha. Ela não é a mãe dela e se continuasse assim eu terminaria nosso casamento. Ela prometeu que não tentaria mais controlar minha filha. Essa promessa durou até minha filha começar a planejar uma festa na piscina para seu aniversário de 16 anos. Temos uma piscina nos fundos de casa e o aniversário da minha filha é em julho, no meio do verão. Achei a ideia divertida, a única que não aprovou, claro, foi minha esposa. Ela tentou conversar comigo em particular dizendo que achava inadequado que minha filha e outras garotas da mesma idade fizessem uma festa na piscina e usassem biquínis perto de adultos. Eu considerei isso uma preocupação válida e disse que nesse caso garantiríamos que nenhum outro pai estivesse presente. Porém, isso não foi suficiente para ela pois ela foi falar às escondidas com minha filha, perguntando se ela planejava convidar garotos para a festa. Minha filha estava interessada em um garoto da classe dela e pretendia convidá-lo. Quando minha esposa descobriu, ela ficou furiosa e tivemos uma discussão à noite sobre isso. Ela expressou preocupação sobre ele ser alguém problemático que poderia causar transtornos. Eu disse que ela estava completamente errada nessa abordagem e se a primeira coisa que ela pensava ao imaginar um garoto de 16 anos era algo negativo, então ela tinha um problema sério. Eu a adverti pela última vez para se manter afastada tanto do planejamento quanto de estragar a festa. Ela concordou naquele momento, mas em retrospecto, eu deveria ter percebido que sua concordância era sarcástica demais para ser verdadeira. Quando a festa aconteceu, todos estavam se divertindo. Minha filha estava fazendo sua festa na piscina, havia convidado garotos e garotas da classe, e eu cuidava da comida e das bebidas. Não sei o que passou pela cabeça da minha esposa, mas quando ela viu minha filha sentada à beira da piscina conversando com o garoto de quem ela gostava, ela perdeu completamente a compostura. Ela saiu e começou a gritar com o garoto, o chamando de vários nomes ofensivos. Depois de criticar o garoto por se aproximar de sua filha sem camisa, ela se virou para minha filha e começou a repreendê-la, questionando sua decência. Uma das amigas da minha filha pediu que ela parasse, e minha esposa também se enfureceu com a amiga dizendo que ela não tinha direito de dizer o que fazer em sua própria casa. Minha esposa então expulsou todos, deixando apenas minha filha que entrou em casa aos prantos. Eu estava no banheiro durante todo esse episódio e soube disso pela minha filha. Desci e encontrei minha filha chorando e minha esposa muito irritada assistindo a TV. Perguntei à minha filha o que havia acontecido e ela pediu para subirmos. Fiquei envergonhado com a atitude da minha esposa depois de ouvir minha filha e soube que tinha que me divorciar dela. Pedi desculpas repetidas vezes à minha filha e sugeri algo para consolá-la. Meu ato final antes de pedir o divórcio ocorreu um mês depois, e foi algo impactante. No aniversário de 40 anos da minha esposa, muitos amigos dela, membros da igreja, estavam em nossa casa. Minha filha e eu entramos na festa no meio dela com um alto-falante no volume máximo tocando música heavy metal bem alta, com nossos rostos pintados como membros de nossas bandas favoritas. Minha esposa tentou nos impedir, mas depois de alguns minutos da música todos os convidados da festa foram embora. Pedi o divórcio no dia seguinte. Próximo relato. Minha irmã mimada acabou com o meu hamster porque ela não gosta de animais, então eu coloquei uma cobra na comida dela e ela acabou no hospital. Minha irmã nasceu quando eu tinha 4 anos, e no início eu estava realmente feliz por ter uma irmã, mas meus pais estavam sempre trabalhando e ocupados, então eles me fizeram cuidar dela o tempo todo. Eu tinha que trocar as fraldas dela e limpar tudo, não tinha tempo para mim e muitas vezes tinha que cancelar meus planos com amigos porque meus pais achavam que eu deveria ficar com minha irmã. Quando ela tinha 11 anos achou que a comida que eu preparava para ela não estava saborosa e jogou tudo no chão. Fiquei magoado porque tinha gastado muito tempo na comida e a ignorei pelo resto do dia. Mas quando meus pais chegaram em casa eles me repreenderam por não ter limpado a comida que minha irmã desperdiçou. Eles disseram que se ela não gostou da minha comida eu deveria ter pedido desculpas e pedido uma pizza para ela. Acabei sendo castigado porque discuti e disse que minha irmã não era minha responsabilidade. Mais tarde naquele mês era o aniversário do meu melhor amigo e ele me convidou para sair, mas meus pais não me deixaram ir e disseram que já que eu parecia odiar minha irmã, eu não merecia me divertir até aprender a cuidar dela direito. Fiquei arrasado, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Porém, a coisa mais louca aconteceu no meu aniversário de 15 anos.
Eu realmente queria ir ao meu fast food favorito e comer hambúrgueres, mas minha irmã fez um escândalo e chorou por horas até meu pai concordar em levá-la a um parque aquático. Eu odeio estar na água e disse que não queria ir, era meu aniversário e o único dia do ano que eu queria fazer algo para mim, mas eles ainda assim não me escutaram. No final eles foram ao parque aquático e me deixaram em casa sozinho no meu aniversário. Fiquei chateado por dias depois disso e me recusei a fazer qualquer coisa para minha irmã, o que causou muito estresse para meus pais. Então, numa tentativa de me confortar, eles me compraram um hamster. Foi amor à primeira vista. Ele era muito fofo quando subia na minha mão. Eu o alimentava e tirava selfies com ele regularmente. E acabamos formando um vínculo inquebrável. Eu até o levei para a escola e mostrei aos meus amigos que adoraram. Minha irmã, por outro lado, detestava meu novo animal de estimação. Ela nunca gostou de animais em primeiro lugar, mas desta vez levou isso ao extremo. Ela costumava dizer que era injusto como meu hamster vinha até mim em vez dela e queria que nos livrássemos dele. Mas como era tecnicamente meu presente de aniversário e pertencia a mim, eu o protegi e não deixei nada acontecer com ele. Mal sabia eu que minha irmã estava prestes a fazer algo horrível. Na semana seguinte ela alegou que estava doente e queria ficar em casa. Meus pais concordaram, mas como ela ficaria sozinha eles me disseram para voltar da escola o mais rápido possível porque eles tinham que trabalhar. Eu não queria ser punido novamente, então fiz o que me disseram. Quando cheguei vi minha irmã sentada silenciosamente no sofá e simplesmente fui ao meu quarto para dizer oi para meu hamster. Para meu absoluto choque não consegui encontrá-lo, não importava o quanto eu procurasse. Ele gostava de se esconder em lugares pequenos, mas sempre saía quando eu chamava seu nome, então fiquei realmente preocupado quando não havia sinal dele. Desci correndo as escadas e perguntei à minha irmã se ela tinha visto meu hamster, e ela disse que não o via desde que brincou com ele no quintal. Ela gaguejava ao falar e parecia suspeita. Então corri para o quintal para procurar meu pet, olhei ao redor e vi uma pá de brinquedo fincada no chão. Meu coração afundou enquanto eu desesperadamente começava a cavar a terra rezando para que minha irmã não tivesse enterrado meu hamster. Mas minhas preces não foram atendidas. Poucos minutos depois eu estava segurando o corpo sem vida do meu melhor amigo em minhas mãos, desabei completamente e chorei o abraçando. Eu sabia que minha irmã o odiava, mas por que ela tinha que ir tão longe? Quando ouvi meus pais chegarem em casa corri para mostrar a eles o que minha irmã tinha feito. Mostrei a eles como ela acabou com o meu pet e gritei para que fizessem algo, mas não pude acreditar quando eles me mandaram abaixar a voz. Eles disseram que eu não deveria acusar minha irmã assim sem provas concretas e perguntaram a ela se tinha feito isso. Ao que ela respondeu que estava sentada ali o tempo todo e que nunca faria algo assim, mas ela estava literalmente sorrindo para mim quando disse isso, e era óbvio que era mentira. Implorei aos meus pais para pelo menos castigá-la um pouco, mas tudo o que eles disseram foi que mesmo que ela tivesse feito, eles tinham certeza de que não era com más intenções, então eu deveria ser a pessoa mais madura e perdoá-la. Fiquei chocado que eles literalmente não se importaram com quanto eu estava magoado com isso e completamente ignoraram meus sentimentos. Minha irmã literalmente tirou a vida do meu hamster e eles não se importaram. Mas decidi naquele momento que não deixaria ela sair impune. No dia seguinte corri para a loja de brinquedos com uma missão em mente. Eu tinha economizado algum dinheiro cortando a grama do vizinho e usei para comprar uma cobra de brinquedo que não era muito grande, mas parecia assustadora e realista. Mais tarde naquela noite cobri a cobra com ketchup e a escondi embaixo do prato de jantar da minha irmã deixando a cabeça para fora. Parecia que estava coberta de sangue e era perfeita aos meus olhos. Assim que ela se sentou para comer notou a cabeça da cobra e perdeu completamente a cabeça. Ela gritou e empurrou o prato revelando mais o corpo da cobra. Ela ficou muito assustada e tentou correr, mas acabou escorregando e batendo a cabeça na beirada da mesa. Senti certa satisfação pensando que ela finalmente sabia o quanto eu estava magoado com suas ações, mas mesmo após alguns segundos ela não se levantou. Acontece que ela bateu a cabeça muito forte e desmaiou ali mesmo no chão. Meus pais entraram em pânico e imediatamente a levaram para o hospital. Ela teve que levar alguns pontos e não conseguia virar a cabeça direito por alguns dias. Obviamente fui castigado e levei uma bronca enorme, mas não me arrependo do que fiz. Próximo relato. Minha enteada quer que seu pai verdadeiro a leve ao altar. Ótimo, deixe seu pai verdadeiro pagar por isso também. Ela vai se casar no dia 3 de agosto. O planejamento do casamento consumiu a maior parte da vida dela e de sua mãe nos últimos 6 meses. Eu e a mãe dela estamos juntos há mais de 10 anos, mas não somos oficialmente casados. Minha enteada se formou na universidade em dezembro passado. Eu paguei para ela ir à faculdade, embora fosse uma universidade estadual, ainda custou $40 mil. Ela não tem emprego e vive conosco durante toda a sua carreira universitária e desde sua formatura. Eu também comprei um carro para ela ir e voltar da escola. Quando ela terminou o ensino médio de vez em quando seu pai desleixado aparecia em sua vida e ela ficava toda animada com ele. Embora ele não tenha contribuído com um centavo para sua educação ou pago pensão alimentícia. Isso é culpa da minha namorada já que pensão alimentícia não fazia parte do acordo. Mas a garota ainda o ama e quer ele em sua vida. Ele fica tempo suficiente para partir o coração dela, indo embora e quebrando alguma promessa que fez a ela. O local do casamento tem capacidade máxima para 250 pessoas. Eu forneci uma lista de 20 pessoas que queria convidar. Como eu estava pagando por tudo, eles me garantiram que não haveria problema e que cuidariam disso. Então informei essas pessoas que elas receberiam um convite e deveriam reservar a data.
No sábado vi um dos meus amigos desta lista no campo de golfe e perguntei se ele viria. Ele me disse que não foi convidado. Segundo ele, recebeu um anúncio, mas não um convite. Ele tinha isso no banco traseiro e me mostrou. De fato era apenas um anúncio e meu nome não estava nele. Apenas o nome do pai dela e da mãe, não o meu. Isso levou a uma grande discussão com minha namorada, pois descobri que nenhuma das pessoas da minha lista de 20 foi incluída na lista final de convidados porque aparentemente 250 pessoas é um número muito limitado e eles não tinham espaço para mais ninguém. Fiquei chateado, mas não havia muito o que fazer pois as pessoas importantes na minha vida já haviam sido ofendidas. Minha namorada disse que se algumas pessoas não confirmassem presença eu poderia conseguir um lugar para algumas pessoas, mas isso na minha opinião seria um verdadeiro tapa na cara. Ontem tivemos um jantar de domingo com a família dos futuros sogros, nós e um convidado surpresa, o pai verdadeiro. Durante este jantar minha enteada anunciou que seu pai verdadeiro poderia ir ao casamento dela e que ele a levaria ao altar. Isso foi recebido com muitos aplausos de todos. Eu não acho que já me senti tão zangado e desrespeitado, eu estava tremendo. Levei alguns segundos para me recompor pois não tinha certeza se iria chorar, começar a dar socos ou ambos. Quando tive certeza de que conseguiria falar levantei da minha cadeira e disse: Gostaria de fazer um brinde. Não me lembro exatamente do que disse, mas a essência foi esta. Gostaria de fazer um brinde. Tem sido um grande prazer fazer parte desta família nos últimos 10 anos. Neste momento da minha vida sinto que devo uma dívida de gratidão à noiva e ao noivo porque eles abriram meus olhos para algo muito importante, confiança. Sorrisos são trocados. Eles me mostraram que minha posição nesta família não é o que eu pensava que era. Agora um brilho de confusão e choque começa a se espalhar nos rostos na sala. Embora eu uma vez tenha me considerado como patriarca ou padrinho da família, comandando grande respeito e procurado em tempos de necessidade, parece que na verdade eu ocupo a posição de um caixa eletrônico. Bom para uma corrente de dinheiro, mas não muito mais já que fui substituído como anfitrião tanto nos convites quanto na cerimônia. Estou renunciando aos meus deveres financeiros como anfitrião para meu sucessor, o pai verdadeiro. Então brindes ao casal feliz e ao caminho que escolheram. Terminei minha bebida. Vocês podem se retirar, isso é egoísmo? Eu deveria gastar 40 a 50 mil dólares em um casamento no qual não posso convidar ninguém, e do qual não faço parte? Estou tão farto disso. Estou farto da minha enteada. Estou farto da minha namorada. Transferi o dinheiro da nossa conta conjunta ontem à noite. Ela não tem um emprego desde que se mudou para morar comigo. Esta manhã liguei para todos os fornecedores para os quais havia feito cheques de depósitos para reembolsar meu dinheiro. Até agora parece que perco cerca de 1.500 dólares pelo local, mas os outros fornecedores foram ótimos em reembolsar. A reação imediata foi um escândalo, com as pessoas sentadas murmurando, sem realmente dizer nada para mim, mas entre si. Depois de muita discussão com a namorada sobre eu ser egoísta, passei a noite no meu escritório em casa, e ninguém bateu na minha porta, nenhuma vez. O resultado de hoje é meio deprimente para mim. A namorada me trouxe o planejador de casamento da noiva para me mostrar o quanto de trabalho eu estava arruinando. Folheei e encontrei uma página na seção de música para as danças de pai e filha. Todas as músicas eram do gosto do pai verdadeiro. Então pensei que estavam apenas sendo desrespeitosos, mas agora sinto que eles nunca realmente se importaram. Especialmente porque o cardápio incluía 2 ingredientes aos quais sou alérgico. Isso na verdade me fez rir. De qualquer forma, estou feliz por ter terminado. Devolvi o planejador e perguntei quando ela e a noiva poderiam se mudar. Além disso, eu nunca prometi pagar pelo casamento. Ofereci-lhes o uso da minha casa quando eles tinham certeza de que seria um evento pequeno. Mas além disso, tudo que eu via que deveria ser a família da noiva pagar. Então que seja a família da noiva, ou seja, não eu. Atualização: minha namorada e a noiva agora se mudaram. Elas estão se mudando para a casa do noivo. Foi muito difícil não ser mesquinho com alguns dos pertences que elas levaram, mas está feito e eu troquei as fechaduras. Agora é hora de uma cerveja. Não consigo acreditar o quão popular essa história ficou, mas me sinto bem por receber apoio de tantos. Se eu descobrir o que acontece com o casamento eu avisarei, mas não posso garantir que farei o esforço para descobrir. Pelo que ouvi, eles estão tentando reduzir as coisas e conseguir a ajuda dos pais dele. A namorada queimou pontes quando descobri. Ela tentou passar um cheque da nossa conta conjunta no dia seguinte ao desentendimento. Até então eu já havia transferido dinheiro. Então acho que sou mais vilão do que ela, mas senti que isso estava vindo. É só isso. Obrigado. Próximo relato. Minha família não me permitiu comparecer aos casamentos dos meus irmãos, então agora estou cortando contato com eles. Eles finalmente terão a família perfeita que sempre imaginaram. Acho que é fácil mencionar que eu nunca fui o favorito da família. Existe o estereótipo de que o filho mais novo recebe mais afeto dos pais. Talvez isso se aplique apenas à minha família, mas é uma completa mentira. E eu também sei por que minha família me trata assim. Eles não fazem segredo disso. Eu não era uma criança desejada pelo simples motivo de que meus pais queriam apenas um menino e uma menina, então 2 filhos e nada mais. O fato de eu ter nascido como segundo filho não se encaixava na imagem pré-determinada da família deles, por isso sempre fui ignorado. Em aniversários eu nem sequer podia estar nas fotos de família porque eles queriam dar a impressão de que sua família dos sonhos era como eles imaginavam. Eles nunca se desapegaram dessa imagem. E por falar nisso, em comparação com meus irmãos, meus pais me puniam muito mais severamente por pequenas coisas. Minha irmã uma vez roubou dinheiro e ficou de castigo por uma semana, enquanto eu apanhava por sair do meu quarto à noite. Eu aguentei isso ao longo dos anos porque mesmo que meus pais não prestassem realmente atenção em mim, sempre tive um bom relacionamento com meus irmãos. Quando meu irmão mais velho se casou há alguns anos eu ainda era menor de idade, e mesmo ofendido, não me permitiram ir ao casamento sob o pretexto de que seria um casamento sem crianças.
Eu tinha 15 anos na época e não havia motivo para não me deixarem ir, mesmo magoado por ser o único a não poder ir, aceitei. Agora tenho 19 anos e minha irmã quer se casar. Ela teve uma filha no outono passado e ela e o parceiro queriam se casar. Eu estava realmente ansioso pelo casamento e comprei um terno bonito. No entanto, em algum momento recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que eu não poderia ir ao casamento porque eles também queriam um casamento sem crianças e precisavam de alguém para cuidar da minha sobrinha. Eu sabia que isso não era verdade, pois eles tinham uma babá. Essa babá era uma amiga dela que queria ganhar um dinheiro extra enquanto estudava. Quando apontei isso para ela, ela explicou que a babá não tinha tempo porque tinha que estudar. Aliás, isso também era uma mentira, pois eu tinha enviado uma solicitação de amizade para a babá no Facebook e ela até postou no dia do casamento dizendo que estava aproveitando seu dia de folga. Eu perguntei se ela tinha alguém para cuidar da criança, pois eu realmente queria estar lá depois de perder o casamento do meu irmão. De repente ela ficou irritada e me disse que eu estava sendo egoísta e que se eu fosse um bom irmão diria sim sem argumentar. E se eu não dissesse sim, eu não poderia ir ao casamento sob nenhuma circunstância. Foi como um soco no estômago. Eu não conseguia entender por que ela não me queria no casamento. No fim eu concordei, mas ainda assim contatei meus pais novamente. Eles também me disseram para não ser tão egoísta, já que o dia não era sobre mim e minha irmã estava decidindo a lista de convidados. Então percebi pela primeira vez que minha presença nunca foi planejada desde o início, pois eu fui o único que não recebeu um convite. Ontem foi o casamento e eu chorei ao ver todas as fotos postadas no grupo de WhatsApp da família. Todos se divertiram muito. Mesmo quando minha irmã deixou sua filha na minha casa e eu queria dar a ela meu presente de casamento, ela nem sequer me olhou. Ela nem mesmo agradeceu, nem pelo presente, nem por cuidar da criança. Eu quero sair dessa família, eu os amo, mas não aguento mais ser tratado assim. Estou prestes a ser promovido no meu trabalho home office e quando isso acontecer vou me mudar para longe e cortar o contato. Eles terão de volta a imagem de sua família perfeita que eu estraguei, e eu terei minha paz. Uma situação vantajosa para ambos os lados, eu acho. Eu não planejava fazer uma atualização, mas muitas pessoas me pediram, então aqui estamos. Minha publicação original agora tem 3 dias e algumas coisas aconteceram nesse período. Vamos começar dizendo que segui o conselho de vocês. Entrei em contato com a polícia local e informei sobre a situação, caso alguém estivesse me procurando. Um dia depois de postar, arrumei minhas coisas e fui para a casa de um amigo que mora longe. Não o vi há algum tempo, mas ele concordou em me deixar ficar com ele até eu conseguir um apartamento. E antes que perguntem, decidi não esperar pela minha promoção, queria sair de lá imediatamente. E sobre minha família, bem, bloqueei os números deles. Apesar de vocês terem me aconselhado a não deixar uma mensagem, eu deixei uma, mas não do jeito que vocês pensam. Minha família tem uma chave reserva do meu quarto. Se por algum motivo eles se importarem o suficiente para verificar como estou, encontrarão uma mensagem no meu quarto. Escrevi isso porque queria contar tudo o que senti e deixá-los saber sobre as injustiças que cometeram contra mim. E para minha surpresa, minha mãe ligou para o meu amigo ontem. Não sei se ela encontrou a mensagem ou apenas percebeu que eu tinha ido embora sim, mas presumo que sim. Ela disse que estava preocupada comigo e que tinha ligado para todos os meus amigos porque queria saber onde eu estava e se ele sabia onde eu estava. Ele mentiu para ela e disse que não sabia, então ela desligou. Alguns podem ver isso como um esforço, mas eu conheço minha mãe melhor do que ninguém. Ela não está preocupada comigo, está preocupada com a própria imagem e como as pessoas reagiriam se vissem como ela falhou como mãe. No entanto, ela foi a única que eu sei que tentou entrar em contato até agora. Para ser justo, bloqueei os números deles. Então não estou dizendo que é totalmente impossível que eles tenham tentado, mas ainda assim. A mãe do meu amigo me convidou para jantar neste domingo. A família dele sempre foi muito acolhedora comigo e estou feliz por não estar sozinho. Também estaria mentindo se dissesse que essa situação não me afetou, porque a verdade é que chorei durante as 2 primeiras noites. Quero deixar tudo isso para trás e começar uma nova vida. Obrigado pelo apoio. Se algo essencial acontecer, tentarei atualizá-los. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.